Amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio em que estamos tratando do livro Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila, psicografia de João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. Eu, Helder Canto. E eu, Paula Beatriz, desejamos a todos um bom estudo, que Jesus nos inspire a estar junto dele nesses instantes, nesse momento. E deixo aqui desde já, um abraço a todos. Graças a Deus. Vamos ao capítulo 1. Falamos lá nos programas anteriores sobre o prefácio de Miramês, a apresentação de Sheila do livro Convites aos Corações. Hoje o capítulo 1, Função da Filosofia. Sheila vai nos trazer o aspecto filosófico da doutrina espírita em destaque e mostrando como a doutrina espírita é uma filosofia de vida. Filosofia é o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, em tratar das questões existenciais, perguntas do tipo: quem eu sou, de onde nós viemos, qual é a nossa função na vida, são sempre questões filosóficas. E a doutrina espírita nos desperta para uma visão diferenciada da vida. E este é o convite ao coração que Sheila nos faz hoje. E Sheila vai nos mostrar aqui que a doutrina espírita, se tomada como um convite aos corações, ela é uma filosofia de vida que opera em nós mudanças benfeitoras. Nos faz esquecer o ódio e passar a irradiar o amor, a transformar a maldade em perdão e a discórdia em fraternidade. Ela nos mostra com segurança que somos todos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres. O que muda somente é os nossos caminhos, a idade sideral, a idade espiritual de cada um de nós, que vai nos diferenciar aí esse patamar espiritual que cada um de nós está. Estamos todos nessa caminhada espiritual, com o Espiritismo em nossas vidas, vai nos trazer então esses benefícios deste crescimento espiritual. E esta fraternidade universal, Kardec já trazia no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre o ponto de vista espiritual. Veja que esta visão, esta filosofia de vida que o Espiritismo nos apresenta, abandonando o ódio, abandonando a materialidade, é porque o Espiritismo nos apresenta uma visão de vida futura, uma visão espiritual da vida. Então Kardec vai dizer assim, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Esse trecho do Espiritismo, para mim, é um dos mais bonitos, porque ele mostra essa fraternidade universal na visão do elo que une as nossas existências, ou seja, as vidas passadas com esta vida e com as vidas futuras que ainda viveremos. Este elo, esta visão, esta filosofia de vida, de uma vida imortal, contínua, interconectada. Mas não só as nossas vidas. Desculpa, Paula, estou te interrompendo só para continuar aqui. Mas olha só, não só as nossas vidas, mas também que une os seres de todos os mundos e todos os seres de um mesmo mundo. Ou seja, nos liga, eu, a minha existência e todas as minhas existências, as existências da Paula, as existências de todos que nos cercam, das plantas, dos animais, de todos os seres, de toda a vida deste mundo
e da vida de todos os mundos. Olha que filosofia de vida extraordinária! É a base e a razão de ser da fraternidade universal. É que é interessante, né, que a doutrina espírita, nesse seu aspecto filosófico, vai nos mostrar essa esperança no porvir, porque a gente sabe que não teve uma única existência, temos uma bagagem pregressa e temos muito ainda a caminhar. Então a filosofia espírita, a doutrina espírita no seu aspecto filosófico, vai nos dar esse entendimento sobre esse nosso modo de agir para o nosso progresso. É por isso essa esperança, porque temos ainda muito a fazer para nos melhorarmos e a doutrina espírita nos ensina isso através da sua filosofia, né, Helder? Então esse é o convite que Sheila vem nos fazer nesse tríplice aspecto da doutrina espírita, muito conhecido nosso, né? Ciência, filosofia e religião. E aqui então ela vai tratar sobre a função da filosofia. E qual é a função da filosofia? Ela nos coloca: é modificar o ser humano, fazendo-o alcançar as regiões espirituais, mesmo carregando um corpo físico, que ainda anda sob os ditames da ignorância. Esse aspecto, deixa eu comentar um pouquinho, Paulo. Olha que coisa fantástica que Sheila nos chama a atenção. Porque às vezes a gente acha que viver a vida espiritual é depois que desencarnamos, né? É a vida espiritual, viver a espiritualidade. Não, a função da filosofia é justamente essa: tirar-nos da materialidade, tirarmos das coisas comuns, tirarmos dessa visão rasa de que o mundo acaba aqui e que então tudo está resolvido nessa única existência. Como nós lemos lá sobre o ponto de vista da vida futura espiritual que o Espiritismo nos traz, esta filosofia de vida tem como função já nos permitir viver agora esta vida espiritual. Hoje estamos encarnados vivendo uma vida espiritual, porque nós somos espíritos e, portanto, precisamos viver como tal. E aí, Sheila vai também nos instruir sobre a verdadeira função da filosofia, que é educar e instruir, levando a criatura ao respeito aos direitos alheios, ao perdão aos ofensores, ajudando-os e dando margem ao direito dos companheiros em caminho. É amar sem que fiquem em jogo os valores morais. É confraternizar sem ambição. É ser bom nas condições em que a bondade não comungue com as falsas interpretações da vida. Então é muito bonito isso que ela coloca, porque quando entra essas questões também de ética, moral, isso vai trazer para nós quais os nossos verdadeiros valores. E o Espiritismo é esse evangelho redivivo. O que nos ensinou Jesus? E o Espiritismo hoje nos esclarece, né, essa verdadeira função para o nosso adiantamento, que é o perdoar, é o servir, é a caridade, é o estar junto do outro, de maneira com que a gente respeite quem o outro é, assim como nós queremos o respeito a quem somos, né? Como nós já dissemos, cada um no seu momento espiritual, cada um na sua caminhada, uns mais adiantados, outros menos. Então esse respeito a quem caminha conosco. Então por isso muito bonito, né? Isso que dando margem ao direito daquele que está em caminho com o outro, perdoando como gostaríamos de ser perdoados, né? E assim nós vamos a partir disso também nos educando, nos instruindo para sermos melhores. Neste convite ao coração que Sheila fala sobre a filosofia, ela traz questões práticas, porque nós podemos nos perder pensando que filosofia é elucubrações da mente, né? Que a gente fica devaneando, pensando apenas. Claro que não. Filosofia também é prática. Filosofia também é colocar em movimento esta visão de vida. Por isso que ela coloca que tem como função educar e instruir, levando a criatura ao respeito aos direitos alheios. Ou seja, precisa mudar a criatura. Precisa fazer esta criatura que somos nós, não é?
a partir desta filosofia, tornando-nos melhores na prática. Que prática? Paula já ressaltou: o perdão aos ofensores, ajudando, dando margem aos companheiros. Tantas vezes nós falamos isso na temporada passada sobre o Muda-te, né? O quanto nós precisamos entender que o outro tem direito, às vezes até de errar, às vezes até de nos magoar, às vezes até de nos chatear. Nós não podemos exigir, não é do nosso direito exigir do outro um certo tipo de comportamento, senão olhando apenas para nós. Então isso é prática. Amar sem que fiquem em jogo os valores morais. Quantas vezes a gente ama, mas coloca condições. A gente quer amar, mas somente se for daquele jeito ou daquele outro, abrindo mão, inclusive, dos valores morais. E, por fim, essa confraternização sem ambição. Olha que prática do dia a dia. Porque, às vezes, a gente tem fraternidade ambicionando algo, querendo algo. É o interesse que está em jogo, né? Eu sou amigo daquele ou daquela que me traz algum benefício. Então, a filosofia de vida muda isso para uma prática de uma confraternização sem interesses. E mesmo que ela coloque aqui no finalzinho, né, que é o ser bom nas condições em que a bondade não comungue com as falsas interpretações da vida. Às vezes nesse mesmo aspecto, né, fala assim, eu vou ser bom para o outro porque isso vai me dar um pedacinho do céu, né, um terreno. Então é isso, é ser bom porque ser bom faz bem ao coração. Ser bom traz leveza ao nosso ser. Porque essa é a nossa filosofia de vida. É a nossa filosofia de vida, a filosofia, né, da bondade. E é nessa função prática da filosofia que Sheila vai encerrar esse convite ao coração. Não iniciemos o dia com os braços cruzados. Tenhamos sempre em mente o que fazer de elevado e, se já despertamos o Cristo dentro de nós, ainda melhor. Trabalhemos igualmente em nossos corações para que Ele acenda a luz de Deus. E o que passa por Jesus é o nosso alimento de vida e mais vida na vida da grande vida. Empenhemo-nos na filosofia de ajudar, de servir e de amar. Porque se falamos de bondade, é porque ela se encontra em nós, disciplinada pelo bom senso na conjuntura do amor. A filosofia de vida é aprimoramento dos dons espirituais. Nossa, esse final, hein, Helder, é muito, muito bonito, assim. A gente até falou, né, no capítulo anterior aqui, que a Sheila tem uma forma bem poética de colocar isso. Olha que beleza, né? Quando ela vem nos falar, para que a gente tenha essa mente, né, no mais elevado naquilo que a gente vai empreender, aquilo que já vai fazer, porque nós somos aqueles que, esperamos assim, que já despertamos em Cristo. Então Cristo tem algo dentro de nós que nós já podemos fazer para segui-lo. Porque ter o Cristo dentro de nós já nos deixa melhores. Já é essa lembrança de que tem essa centelha divina e que a luz divina está em nós. Então precisamos apenas nos lembrar dos seus ensinos para nos movimentarmos. Esse mover das nossas ações, das nossas atitudes em ajudar, servir e amar, que é essa filosofia da bondade que Sheila coloca aqui para nós. Jesus é nosso alimento de vida e mais vida na vida da grande vida. É o convite de Sheila na filosofia desta vida, na filosofia de ajudar, na filosofia de servir, na filosofia de amar. Mais um convite aos nossos corações. De nossa parte, desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Que essa filosofia de vida, então, seja esse aprimoramento dos nossos dons espirituais para todos nós. Deixo aqui um forte abraço, paz e bem a todos.